eu notei uma coisa muito positiva no dia 7 de setembro, que foi o fato de que o PT despertou relativamente, né? E o ato de São Paulo foi um ato bom. Não foi um grande ato, né, como foram os outros, mas o movimento estava em declínio. O ato anterior, que foi o dia 8, levou 3.000 pessoas à rua, na Praça da República. Esse ato foi uma guinada para cima. E quem que levantou o ato, principalmente? Né? Nós, logicamente, sempre nos empenhamos, tudo, mas a gente volta e meia fica sozinho nesse esforço. Quem levantou o ato foi o PT e a CUT. Então eu achei isso daí muito positivo, porque decisivo para o ato não é o PSOL, não é o PSTU, não é o PCB, nada, isso aí tudo não tem uma base real. Quem é decisivo para o ato é o PT e a CUT. Se o PT e a CUT mobilizarem, são organizações muito grandes. Né? Eles trazem muita gente no ato. Uma parcela da base do PT está bem radicalizada, vai em todos os atos, etc. e tal. Eles teriam que atrair uma base popular. Eles têm condições de fazer isso daí. Eu acho até que eles mesmos pensam que eles não têm condição, mas eles têm condição. Então, na minha opinião, nós temos que nos empenhar muito para o ato do dia 2. Nós temos um desafio pela frente, que é o ato do Bolsonaro, no dia 7. Todo mundo falou que foi um fracasso, mas isso, obviamente, é um erro. Vendo agora o ato do dia 12, dá para perceber que o Bolsonaro tem uma força extraordinária, né? O ato de São Paulo foi um ato muito, muito grande. Naquele dia lá, o pessoal contestou, mas o pessoal, infelizmente, é chato falar isso daí, o pessoal não conhece o negócio por dentro. Eles vêm muito, eles têm um filtro que é a leitura de jornais e comentários de pessoas que não estavam lá. Nós estivemos em todos os atos. Nós temos um conhecimento ali do chão da Paulista, como é que é o ato. E eu falei, mandamos um olheiro lá, o pessoal viu direitinho o ato. É um desafio que a esquerda tem que vencer. Nós temos, não é que a gente precise superar o ato do Bolsonaro, mas nós temos que botar a gente na rua. Nós temos que ampliar o movimento, porque senão o dono das ruas fica sendo o Bolsonaro. Pelo que ele realizou no dia 7 de setembro. Nós temos que quebrar isso daí. O Rui, aproveitando esse ponto que você fala, você acha que o impeachment está vivo ainda ou está praticamente sepultado? Eu li uma entrevista do Kassab no Valor Econômico, ontem ou hoje, não me lembro mais, em que ele falava o seguinte: olha, o Temer salvou o Bolsonaro e o impeachment acabou. Ele vai se arrastar até o final do ano e vai ser derrotado. Você acha que ainda é possível ter esperança com o impeachment ou não? Eu acho difícil, né? Principalmente agora, porque a situação nem é favorável. Você vê o movimento de rua. No dia 7, nós colocamos aí, sei lá, 15 mil pessoas nas ruas, o Bolsonaro colocou 100 e tantas mil pessoas, 10 vezes mais. No dia 12, o conjunto dos partidos de oposição não levou ninguém. Somando todos os atos que houve, no Brasil inteiro desse pessoal, não dava 5 mil pessoas. Então, quer dizer, nessas condições, você falar em impeachment, só se fosse uma coisa, uma jogada muito arriscada por cima, né? Alguém decide tirar do governo a pessoa que, na prática, colocou mais gente na rua. Como é que nós vamos fazer isso aí? Contraria o senso comum, né? Agora, vai depender também do crescimento do movimento. Agora, eu acho que nós temos que jogar o jogo como uma jogada dupla, que, na minha opinião, é a seguinte: muita gente não concorda, mas eu acho que é uma cegueira política isso daí. Nós temos que trabalhar pelo fora Bolsonaro, mas nós temos também a perspectiva de 2022 com a candidatura do Lula. É um movimento único. Né? Eu e várias outras pessoas já pensam que se deveria colocar nos atos do fora Bolsonaro a questão do Lula. Eu vi muita gente falando isso daí. Já deveria colocar o Lula. Quer dizer, o fora Bolsonaro já precisa se converter em volta Lula. Exatamente. Teria que ser o mesmo, nessa altura dos acontecimentos, teria que ser a mesma coisa. Por isso também que esse negócio da participação de MBL e tal só atrapalha. Agora, se o pessoal não concorda,
paciência, porque o movimento, a esmagadora maioria desse movimento é um movimento pró-Lula. O pessoal tem que entender isso daí. Quem vai no ato sabe disso, né? E o resto não tem consistência política. Então, acho que a gente deveria, o PT deveria adotar uma posição mais clara. O PT fica com coisas assim, mas vamos falar que aí o Lula está fazendo campanha antecipada. Bom, ele não faz a campanha. Mas ninguém pode impedir, por exemplo, que eu vá lá com uma faixa e fale Lula para presidente. Quem é que pode me impedir? Não é contra a lei que eu faça isso. Deixa o público se expressar, o público quer se expressar. Põe o Lula no ato. Eu acho que o Lula deveria falar agora, eu vou ao ato do dia 2 de outubro. Para lotar o ato. Nós temos que confrontar os bolsonaristas com um grande movimento de rua. Esse é o problema do momento. Esse negócio de atrair partido de direita, isso aí não vira nada. Rui, eu queria te perguntar uma outra coisa aqui fora dessa pauta, que a gente lançou o documentário Facada ou Fakeada, né? Estrondoso, mais de 700 mil visualizações. E eu queria te perguntar, eu nunca te perguntei isso, quer dizer, qual é a visão que você tem sobre o episódio de Juiz de Fora? Na sua opinião, o que aconteceu lá? Bom, é evidentemente um episódio suspeito, né? Porque foi muito favorável para o Bolsonaro, está cercado de coisas estranhas, né? Já naquela época apareceu muita coisa. Vocês consolidaram aí no documentário uma versão mais abrangente, uma pesquisa mais abrangente. Mas já naquela época se falava muito isso daí, que a facada era uma coisa estranha. Esse Adélio Bispo é um cara misterioso, né? Por exemplo, eu já tinha visto esse Adélio Bispo nas redes sociais, inclusive com posições assim meio esquerdistas, bastante esquerdistas. Uma pessoa misteriosa, a faca, tudo é estranho nisso daí, né? O médico, o hospital, a faca, o sangue, a falta de sangue, tudo. As pessoas que estavam lá, né? Um documentário que foi feito antes do de vocês mostra quem eram as pessoas que estavam lá no negócio, tudo muito suspeito. Aí o problema é o seguinte, é difícil de provar, né? Nós não somos uma instituição jurídica. O jornalismo ele tem a função de levantar a lebre. E o objetivo, o que o Joaquim coloca, na verdade, é a necessidade de reabrir as investigações, de reabrir o caso, dada a quantidade de inconsistências, né? Exatamente. Eu acho que esse é o grande mérito ali do trabalho. Só que aí tem um ponto, Rui, já eu trago depois esse comentário do Pierre também. Eu queria te perguntar por que alguns veículos de comunicação, na verdade, tentam silenciar esse trabalho, porque é um trabalho que tem, evidentemente, grande alcance, grande repercussão. Queria citar o caso do Intercept, cujo editor foi o primeiro a tentar desqualificar. Qual é a sua visão sobre o Intercept? Bom, o Intercept ele tinha uma certa respeitabilidade pela presença do Glenn Greenwald, que não é uma pessoa de esquerda, nada disso, né? É um jornalista burguês, mas que se arriscou aí para trazer à luz uma série de questões fundamentais, como no caso do Snowden. Aquilo lá era muito arriscado. Quem acompanhou de perto, né? Eu li o livro dele, tudo. O próprio Guardian teve receio de colocar o negócio. Ele saiu de uma maneira que foi uma coisa assim muito direitista do Intercept. E o Intercept é financiado por um magnata aí norte-americano. Não sei se ele é norte-americano ou radicado nos Estados Unidos. Eu acho que a gente não deve confiar num órgão desse. O Glenn Greenwald, eu até acho que o trabalho dele tinha mérito. Agora, o resto do pessoal não sei quem é também. O pessoal é facilmente cooptado, né? Isso daí é a história. Então, eu acho que o interesse do encobrimento da coisa é a ramificação, né? Toda vez que você revela uma coisa, você meio que você puxa o fio do novelo e vai saindo linha, e ninguém sabe onde é que vai parar isso daí, né? Exatamente. Aí é a mãe de todas as mentiras, né? Então eu acho que essa questão é muito, muito relevante.
Mas eu falo disso já já, Rui, só para não deixar essa pergunta sem resposta aqui do Pierre. Ele pergunta, vale a pena fomentar a concentração de um ato gigante somente ou principalmente na Paulista? Bom, a Paulista é um lugar muito bom, porque é muito grande, né? E você também tem a facilidade de que é tradicional, já se transformou num lugar tradicional de atos. Antes da Paulista era a Praça da Sé, que também é grandinha, mas não é a Paulista. Eu acho que a gente deve manter o ato no mesmo lugar para não desorientar o público, né? A organização de um ato é uma tarefa complexa. As pessoas têm que, você tem que ter uma certa você tem que ser previsível. O pessoal tem que estar esperando determinadas coisas. Não pode. Se você muda o local, muda o horário, muda tudo, você confunde o pessoal e diminui o impacto do ato de uma maneira muito grande. O ato na Praça da República foi micho, foi uma micharia de gente. Eu acho que deve manter lá, começou lá, vamos continuar lá, né? E a não ser que a gente chegue à conclusão de que não cabe mais o pessoal na Paulista, vamos para outro lugar maior. Mas, a princípio, não. E nós temos que mostrar que nós temos, e nós temos efetivamente, eu tenho confiança nisso, o mesmo, no mínimo, o mesmo poder de fogo do Bolsonaro. Eu acho que nós temos até mais. Nós temos que mostrar isso daí. Não adianta falar, eu vou falar aqui, o pessoal pode até achar que eu estou certo. Nós temos que mostrar para o mundo que a esquerda tem o mesmo poder de fogo que o Bolsonaro, pelo menos. Eu, na minha opinião, nós temos mais poder de fogo que o Bolsonaro, com todo o dinheiro que ele tem que nós não temos. Exatamente, eu ia falar exatamente sem dinheiro. O Rodney coloca um ponto central, está dizendo assim, a questão principal no jornalismo é quem financia, né? Estes são os donos, entre aspas,